Uma boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em busca do aprendizado, em busca do entendimento. O nosso pedido a Deus pela assistência neste momento, que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos orientando, nos iluminando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ver hoje do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ver dois capítulos aqui, dois textos que nos faz refletir sobre a nossa melhoria constante, a necessidade da nossa melhoria. O primeiro deles é o de número 77. Se procuras o melhor. Tem inicialmente uma passagem de Tiago que diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Continua o texto assim: a paciência vive na base de todas as obras, de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo? Sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la? Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la? Queres a felicidade no lar, mas, se não tens paciência de construí-la? Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo? Aspiras a determinada profissão, mas, se não tens paciência de aprendê-la? Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto da árvore. Primeiro, a paciência de preparar a terra. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. E o segundo texto de hoje é o de número 78 deste livro, chamado Melhorando Sempre. Tem uma passagem de Paulo aos Coríntios, que diz assim: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. E seguindo, o texto diz assim: evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. No entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos,
quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não podes sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Muito ricos esses dois textos, né? Que nós vimos aqui de Emmanuel. O primeiro, nos fazendo refletir sobre a paciência, que todas as obras, todas as atitudes da nossa vida se iniciam com a paciência, com as pequenas obras, para irem crescendo à medida do nosso desenvolvimento espiritual. Ele usa o exemplo da preparar o terreno, preparar o solo para uma plantação, plantar, cuidar ali para que aquela semente dê frutos, né? Semeá-la, cuidar ali das pragas que podem vir naquele jardim, naquele canteiro, e à medida que a planta vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Isso tem que ter paciência, tem que ter cuidados ali diários, para nós podermos planejar o nosso futuro. E o segundo texto, melhorando sempre, também, né, é a aplicação da paciência naquilo que nós podemos fazer hoje já na nossa vida. Ele menciona várias situações aqui da sociedade em que nós não podemos corrigir todas as dificuldades da sociedade como um todo, né? Todas as doenças, todas as atitudes erradas que vemos, todas aquelas coisas difíceis que acontecem ao nosso redor, dentro da nossa família. Nós não conseguimos corrigir todas, mas conseguimos corrigir algumas. Então, para essas poucas que nós já podemos corrigir principalmente dentro de nós mesmos, né? E aos poucos irmos exteriorizando isso, são com essas poucas que devemos nos preocupar, e não em corrigir a sociedade. Muitas pessoas desanimam às vezes, para que eu vou fazer o bem se está todo mundo fazendo o mal? Para que eu vou corrigir um comportamento meu se todos agem dessa forma errada? Então, nesse pensamento destrutivo, o espírito ele não avança, ele continua sempre errando. Não importa se os outros estão fazendo errado, vamos nós fazer o certo. A cada um fazendo o certo, vai dando o exemplo, como ele diz no texto, dar o exemplo para os outros que nos observam.
dar o exemplo, mesmo que sejamos poucos a fazer aquilo de forma diferente, de forma correta, mas façamos para que esses exemplos cresçam e cada um que observa aquilo vá também se corrigindo e agindo daquela maneira. Então, agora que estamos prestes aí à virada, né, do calendário anual, de um novo ano que se inicia, né, em poucos dias, possamos ter isso em mente, essa esperança, né, essa paciência que ele pede aqui para que as nossas boas atitudes continuem sempre sendo feitas, né, sempre cultivando ali o bom exemplo, cultivando as nossas boas ações, mesmo que sejam pequenas, poucas, mas que sejam constantes, diárias, para que elas não se percam e, principalmente, possam exemplificar, possam dar aos outros, aqueles que necessitam de estímulos, né, observando esses estímulos, para que eles tenham também a condição de agir dessa maneira, né? Então fica aqui essas duas mensagens de Emmanuel, para que possamos aí refletir e tenhamos nessa passagem de ano, nesse novo ano que vai se iniciar, as esperanças renovadas, as atitudes renovadas, e jamais percamos a nossa fé, percamos a nossa esperança num mundo melhor, né? Que comece dentro de cada um de nós essa melhoria no dia a dia, nas pequenas atitudes, nas pequenas palavras. Elas vão aumentando com o passar do tempo. Ficamos todos em paz, tenhamos uma boa passagem de ano, que sejamos amparados pelo Mestre Jesus. Boa noite a todos. Nessa oportunidade, nós vamos abordar a música, a arte e o espiritismo como tema de palestra. Leon Denis, em sua obra intitulada Espiritismo na Arte, a partir de estudos e de valiosas comunicações de dois espíritos que se denominavam o Esteta e Espírito Massenet, nos esclarece que a beleza é um dos atributos divinos que nos atrai, nos cativa e nos enche a alma de admiração e de entusiasmo. E o que seria a arte segundo o Espiritismo? Para o Espiritismo, a arte é a busca, o estudo e a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos apenas um reflexo aqui na Terra. A arte é, pois, de essência divina, e para que a contemplemos em todo o seu esplendor, será necessário ainda subirmos de grau em grau a fonte de onde ela emana. E qual seria o objetivo da arte? O objetivo da arte é, pois, a procura e a realização da beleza, e ao mesmo tempo a procura de Deus, pois o nosso Criador é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza. Qual é a fonte de inspiração da arte? A arte, sob a forma de inspiração, faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo. É o relâmpago, ou antes, a centelha que estabelece a relação entre Deus e suas criaturas, disse o espírito Esteta. Aqui na Terra, os artistas não se inspiram todos nesse ideal superior. A maioria limita-se a imitar o que eles chamam de natureza, sem perceber que a natureza, não é mais do que um dos aspectos da obra divina. Por isso, o Espiritismo, assim compreendido como a comunicação entre os mundos visível e invisível, e a revelação que nos traz das leis da harmonia e de beleza que regem o universo, traz à humanidade tesouros de consolação e de esperança, como também uma mina inesgotável de inspiração. Todo espírito emanado de Deus não possui somente uma centelha divina,
uma centelha de inteligência, mas também desfruta de uma parcela do poder criador. Esse relativo poder manifesta-se mais e mais no decorrer da evolução do espírito, tanto nas encarnações quanto na vida no espaço. A título de exemplo, comparemos a manifestação da arte em condições evolutivas distintas, descrita pelo espírito esteta. Abre aspas. Faço uma pequena comparação, talvez me afastando do meu assunto. Se considerardes a história da arquitetura na Alemanha nestes tempos modernos, isto é, na segunda década do século XX, constatareis que a elevação em direção ao céu é ausente, que as formas maciças e quadradas substituem a cúpula ou a ogiva. O pensamento estende-se sobre a terra e não se eleva mais em direção ao divino. Em pintura, estudai a escola florentina na época da Renascença. Verificareis que quando as obras têm um cunho místico, os traços se divinizam e as cenas tomam características de real beleza e de verdadeira grandeza. Ocorre o mesmo em todas as artes. A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino, enquanto que a música profana, quando se aproxima da matéria, reveste a característica de um realismo baixo e grosseiro. Fecha aspas. Bom, e voltando a refletir sobre o aviltamento da arte, Leon Denis explica que a arte arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar e encontrar um dia. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma, porque embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito as rotas ao céu. Porém, a arte também é frequentemente aviltada. Sofre aviltamento por ser desviada de seu objetivo quando escravizada por mesquinhas teorias de escola e, principalmente, quando é veiculada como meio de chegar à fortuna e às honras terrestres e de adular as más paixões, de superexcitar os sentidos. Eis a decadência da arte. É por isso que a arte inspirada nos planos superiores produz obras imperecíveis ao tempo. E por que a música é um recurso utilizado nas sessões mediúnicas? Leon Denis explica que a música tem um lugar importante em todas as manifestações de culto que as almas rendem a Deus. A música é utilizada nas sessões mediúnicas porque desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. E qual é a influência da música sobre o homem, sobre a humanidade? Bom, o poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. E como que é a música nas esferas superiores? Leon Denis nos informa que certas classes de espíritos se comunicam entre si apenas por meio de ondas sonoras. Na Terra, a sinfonia e a melodia não são mais do que ecos débeis e deformados dos concertos celestes. Nas esferas superiores, ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado em ondas de harmonia inexprimíveis. Segundo Leon Denis, abre aspas, por ocasião das grandes festas no espaço, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé e de seu amor, elas escapam eflúvios, radiações luminosas que se colorem de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. Cores se transformam em sons e dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos, emana uma sinfonia sublime, a qual respondem os acordes longínquos vindos das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Então, do alto descem outros acordes, mais potentes ainda,
em hino universal faz céus e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, o espírito se desenvolve e se expande. Ele sente que vive na comunhão divina e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. Fecha aspas. E qual seria o poder e a ação das vibrações sonoras? Bom, na comunicação do espírito Rossini, publicada no livro Obras Póstumas de Kardec, é esclarecido que a música influencia a alma porque a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. O poder das vibrações sonoras se revela, pois, sob 1000 formas. Basta recorrermos à experiência de uma placa de vidro ou de metal, salpicada de areia e posta em contato com um instrumento de cordas. De cada nota e de cada acorde resultarão variadas formas geométricas, desenhos delicados e complicados. O estudo da arte nos revela atrativos e nos inicia na lei geral do belo. O som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras que exercem ação sobre a matéria fluídica, capaz de agrupar turbilhões de átomos. Conforme nos relata Marta Antunes Moura, em artigo publicado no Reformador de junho de 2006, os efeitos da música sobre a saúde são conhecidos desde a antiguidade. Em papiros egípcios escritos há mais de 2.500 anos antes de Cristo, existem relatos de prescrições médicas que recomendavam a música como meio de favorecer a fertilidade feminina. Os egípcios associavam a música aos processos de cura, à indução hipnótica e aos estados de transe. Para Platão, a música é o remédio da alma. Shakespeare aconselhava na abertura de sua peça Noite de Reis que, se a música é o alimento do amor, continuem tocando. Goethe só escrevia sobre a audição de sinfonias, as quais, no seu entendimento, representavam a fonte do pensamento e do sentimento puros. A música é utilizada também como recurso terapêutico desde a Segunda Guerra Mundial, aplicada originalmente para acalmar neuróticos e psicóticos que participaram da guerra, e atualmente aplicada a uma gama variada de enfermos, desde os que apresentam dificuldades motoras e emocionais leves, até aos portadores de patologias graves como autismo, doenças mentais, cânceres ou de lesões cerebrais, mal de Alzheimer e paralisia cerebral. E o que é mais interessante, estudos científicos recentes comprovaram que células tumorais do câncer de mama foram expostas à icônica Quinta Sinfonia de Beethoven, conhecida como Pam 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 Pam. O resultado surpreendente demonstrou que 1 em cada 5 células tumorais morreram depois de expostas a meia hora da obra. Bom, e quais são as nossas reflexões? Com esses apontamentos, examinemos intimamente que tipo de música estamos a ouvir, qual música nos atrai e o que ela nos diz a respeito de nós mesmos, que mensagem que as músicas que escutamos nos transmitem. Elas nos aproximam de Deus, nos dignificam, nos faz sentirmos bem, nos revelam a beleza. A par dessas reflexões, recorremos mais uma vez à instrução do Espírito Rossini. Abre aspas. O Espiritismo, moralizando os homens, exercerá, pois, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão as suas virtudes, fazendo ouvir as suas composições. Rir-se-á menos, chorar-se-á mais. A hilaridade dará lugar à emoção. A fealdade dará lugar à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo terá disposto para receberem facilmente a harmonia, apreciarão na audição da música séria um encanto verdadeiro. Desdenharão a música frívola e licenciosa que se apodera das massas. Quando o grotesco e o obsceno forem abandonados pelo belo e pelo bem,
Os compositores dessa ordem desaparecerão, porque sem ouvintes nada ganharão, e é para ganhar que eles se sujam. Bom, que possamos colher os frutos dos ensinamentos dessa doutrina e possamos prestar atenção na música que escutamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.